Paranaípanema, o meio ambiente, reflexões e atitudes, com o ambientalista Gabriel Bittencourt. Olá, hoje a gente vai falar um pouco sobre Mata Atlântica, né? Essa mata maravilhosa que a gente tem. Eu acho que o primeiro contato dos portugueses aqui, do ponto de vista de bioma, foi com a nossa Mata Atlântica. E para isso a gente tem uma convidada muito especial. A gente está aqui com a Érica Guimarães, que é a gerente de áreas protegidas da Fundação SOS Mata Atlântica, que é uma organização não governamental extremamente importante, especialmente nesse campo, o campo do debate, de estudo, de proposições para esse bioma riquíssimo que a gente tem. Érica, muito bom poder receber você aqui e a gente falar um pouco, então, da nossa Mata Atlântica. Bom dia, Gabriel. Bom dia quem está assistindo a gente. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Eu acho que esse é um tema super importante e necessário, né? Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você sobre isso. Eu queria, para começar, Érica, que você falasse um pouco da situação deste bioma, né? De como é que ele era originalmente e que ponto que a gente está. Eu sei que a gente regrediu muito por conta de desmatamento, mas também existem ações de restauração. Queria que você abordasse um pouco a Mata Atlântica nesse prisma. Bom, como você mesmo falou, a Mata Atlântica foi a primeira floresta com a qual os portugueses se depararam quando chegaram aqui no continente, onde hoje é o Brasil, né? Então, essa floresta tropical belíssima, maravilhosa, encantadora, que nos oferece uma série de insumos, de serviços que são imprescindíveis para a nossa vida, já foram desde... Toda a economia do Brasil, na verdade, foi baseada na exploração dos serviços e dos insumos que a floresta nos ofereceu. Então, a Mata Atlântica está presente hoje em 17 estados brasileiros, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, associada ao mar, né, a costa atlântica, mas não só, adentrando em algumas regiões, em alguns estados, no interior também do país. Sorocaba é uma cidade, por exemplo, que é formada por Mata Atlântica, é constituída por Mata Atlântica também, algumas regiões com transição do Cerrado, mas nós somos um município de Mata Atlântica. E justamente por ter sido a linha de frente, né, de encontro com os colonizadores, foi o bioma que mais perdeu sua cobertura florestal. Então, nós temos hoje cerca de 7%, 8% do que sobrou da cobertura original, mas é importante dizer que, mesmo tendo perdido muito da sua floresta, a Mata Atlântica continua sendo um dos biomas mais ricos em termos de biodiversidade do mundo. Protege inúmeras espécies que são ameaçadas, que são restritas aqui na Mata Atlântica. E, ainda assim, ela oferece serviços que são muito importantes e valiosos para a nossa qualidade de vida, como água, né? Como remédios medicinais, como contribui para a regulação do clima. Então, é uma floresta muito importante, da qual a gente tem que se orgulhar e tem que cuidar também. Sem dúvida. Você sabe que uma das coisas que eu gosto muito de fazer é fotografar aves, né? Você entra na Mata Atlântica, aqui perto de Itapiraí, você vai em Itapiraí, aqui uma cidade que tem uma cobertura vegetal, né, enorme de Mata Atlântica, um município de uma forma geral, e ali você vê belíssimas aves, né, coloridíssimas, é uma coisa, como você disse, é uma mata muito bonita, muito bela. E nesse sentido nós somos, de alguma maneira, privilegiados, porque o maior contínuo de Mata Atlântica que sobrou hoje é justamente essa conexão entre o Vale do Ribeira e a Serra do Mar, né? Então, a gente está aqui em Itapiraí, como você falou, a gente tem ali o Legado das Águas, né? Legado das Águas, que é a reserva do Votorantim. São 30 mil hectares de Mata Atlântica em situação de muito bom estado de conservação e está muito perto de Sorocaba e disponível para ser visitada, para ser conhecida, para ter uma experiência na natureza, para quem tivesse interesse. Estive lá, voltei extasiado. Tive 3 dias no meio daquela mata lá. É incrível. Agora, diga uma coisa para a gente, conta um pouco sobre a história da SOS Mata Atlântica, Fundação SOS Mata Atlântica. A gente conhece algumas pessoas que militam historicamente, o Mário Mantovani, né, um grande amigo, grande militante, atua em várias frentes, sobretudo do ponto de vista das ações políticas necessárias, né, de convencimento de parlamentares sobre projetos de lei a serem aprovados ou a serem rejeitados, né? Eu estava comentando com você há pouco,
Das últimas vezes que vi o Mário, sempre foi no Congresso Nacional, lá discutindo, lutando, participando de fóruns. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre essa atuação da SOS Mata Atlântica. Bom, nós somos uma organização não governamental brasileira. Esse ano a SOS Mata Atlântica completa 32 anos. Nossa, já. Há 32 anos já. E a SOS nasceu da vontade de vários brasileiros de se engajarem, de se comprometerem, né, com a conservação de uma floresta. À época, quando a gente surgiu, a própria definição do conceito e a delimitação da floresta era algo que ainda não se tinha muita certeza a esse respeito. Então, essa também foi uma contribuição que a SOS Mata Atlântica deu para a sociedade, discutir conceitualmente o que é o bioma, junto com pesquisadores e outros especialistas, o que contribuiu para que, alguns anos depois, fosse aprovada uma lei específica para o bioma. Isso é muito importante. A Mata Atlântica é o único bioma que tem uma lei específica que trata da sua conservação e da sua recuperação. Esse é hoje o pilar de atuação da Fundação. Nós somos uma organização cuja missão é inspirar a sociedade brasileira na defesa do bioma, é dizer para os brasileiros por que é importante ter essa floresta, por que a gente deve se orgulhar dela e por que a gente deve estar engajado e comprometido com a sua conservação, porque, como a gente falou, sobrou muito pouco da sua cobertura original. E hoje a SOS Mata Atlântica atua com 4 causas prioritárias, com a recuperação da floresta, com a água boa, limpa, de qualidade para todos, com a proteção do mar e com a valorização dos parques e reservas, que é a agenda com a qual eu particularmente atuo, que é um instrumento importantíssimo para conservar alguns remanescentes de floresta, para garantir com que a longo prazo ela continue existindo, sendo viável, oferecendo toda essa beleza e todos os serviços para a gente. E o nosso trabalho, como você falou, é lá em Brasília. A gente tem feito muita coisa em Brasília. A gente está semanalmente acompanhando quais são os projetos de lei que impactam, né, na conservação dessa floresta. E temos feito um trabalho também de mobilização e engajamento da sociedade, porque a gente precisa de aliados para essa causa. Sem dúvida. Aqui tem gente interagindo conosco. O Reinaldo Romano, bom dia, amigo. Gabriel Bittencourt, muita luz em seu caminho. Para você também, Reinaldo, um grande abraço. Celso Sena, bom dia, Gabriel. Bom dia, Celso. Bom ter vocês aí acompanhando essa conversa boa, interessante aí com a Érica. E, Érica, uma coisa que eu vivenciei, eu ando até preocupado agora, porque parece que existe proposta de acabar com o ativismo no Brasil, né? Ativismo em todas as áreas. E eu sou um ativista dessa causa socioambiental há muitos anos, né? Às vezes eu brinco em alguma palestra, falo assim, eu me sinto até meio dinossauro, porque assim, tem muito tempo que a gente milita nessa área, entende a importância. Na época que eu fui vereador, também atuei bastante, tanto do ponto de vista das ações políticas gerais, quanto, essencialmente, na produção de legislação municipal. Mas o que eu percebi nessa militância toda, que parece que no imaginário da população fica aquela coisa mais romantizada sobre o meio ambiente. Ah, eu gosto, que legal, não sei o quê. E quando vem uma ação concreta, né, buscando, às vezes, a proteção de uma área, e isso conflita com alguns interesses, sejam econômicos, sejam outros, aí você passa a ser o ecochato, o cara que não quer o progresso, o cara que está segurando o desenvolvimento, porque ali precisa ter um empreendimento, precisa ter um empreendimento imobiliário, uma indústria. Já vi, inclusive, em outros tempos, prefeitos de Itapiraí, ao qual me referi, que tem uma belíssima área de Mata Atlântica, né? Falar, não, o município precisa se desenvolver, a gente tem que duplicar essa estrada, trazer indústrias, sem dar o devido valor para aquele belíssimo e riquíssimo patrimônio que existe naquele município. Poucos municípios têm, né, a possibilidade de ter essa riqueza toda lá, e parece que não se sabe o valor dela, tanto o valor ambiental, quanto a possibilidade de exploração econômica da mata, no caso específico de Itapiraí e outros municípios. Olha, eu acho que assim, é um grande paradoxo que a gente vive nesse momento na nossa sociedade, Gabriel. O Brasil é um país cuja economia depende da natureza, depende da Mata Atlântica, não só para exploração direta, como já aconteceu antes, mas também para todo, por exemplo, o agronegócio, que é importantíssimo para a nossa economia. É dependente do solo, é dependente da chuva, e a floresta, que
contribui para a produção de chuva, é dependente dos polinizadores, é dependente do microclima, né, para aumentar a sua produtividade também. Embora haja investimento tecnológico possível, os insumos vêm da natureza, né? A nossa qualidade de vida nas cidades depende também da natureza. Sorocaba é uma cidade, por exemplo, que já perdeu, é uma cidade extremamente urbanizada, né? 95% da população de Sorocaba vive em áreas urbanas e toda a nossa sociedade é dependente também da natureza para ter qualidade de vida. Então, você precisa de urbanização urbana, você precisa de água. Então, a cidade tem que se preparar para que, a longo prazo, a população continue sendo bem servida de serviços, né, que são dependentes da existência da natureza na cidade também. Então, é um grande paradoxo que a gente vive. E essa questão que você falou do ativismo, isso é um grande desafio, né, porque eu acho que a gente tem que, cada vez mais, esse desafio de fazer a sociedade entender por que a natureza é importante. A experiência na natureza é arrebatadora, como você mesmo falou, você passou 2 ou 3 dias lá, é incrível, aquilo é transformador. Então, pessoas que vivem cada vez mais no ambiente urbano, confinadas, sem acesso à natureza, vão ter uma relação direta com a natureza, vão entender muito menos por que ela é importante. A gente sempre faz essa brincadeira das crianças que acham que o leite vem da caixa, né? Uhum. Então, não entender essa relação, né, como é que a natureza contribui também para a nossa qualidade de vida, para a economia, eu acho que esse é um desafio que a gente tem que transpor, e por isso que essa missão da SOS é tão importante, ao mesmo tempo desafiadora, que é oferecer essas oportunidades para que a sociedade possa entender que a natureza é importante. Houve uma pesquisa que foi feita recentemente pelo WWF, e eles perguntaram para os cidadãos, assim, uma pesquisa Ibope, como são feitas as pesquisas eleitorais, se eles achavam que a natureza era importante, né? Então, uma parcela significativa das pessoas que responderam à pesquisa disseram que sim, que era importante, que era atribuição dos governos, que eles valorizavam isso, mas isso não se traduz nem em voto, muitas vezes, nem em outras escolhas saudáveis, né? Então, acho que isso que você falou é super importante. Acabar com o ativismo significa acabar com o engajamento da sociedade, e a sociedade é super importante para fazer com que várias agendas caminhem no Brasil. Não só a agenda ambiental, que é conduzida por uma organização da sociedade, que, portanto, tem relação com o ativismo, mas também assistência social, saúde, educação, violência contra a mulher, tem vários outros temas cujas agendas caminham graças ao ativismo, ao engajamento dos cidadãos. Então, acho que a gente tem que fazer essa defesa também. Sem dúvida. Queria que você, faz parte da tua área, falasse um pouco sobre a situação dos parques aqui no Brasil. A gente vê em alguns lugares, especialmente eu tive há pouco tempo nos Estados Unidos, você vê parques lá assim, com toda a infraestrutura, né, de acessibilidade, de banheiro, inclusive lojinhas vendendo brindes para poder ajudar na autossustentação, né? E aqui eu lembro de uma época, inclusive, se não me engano, até foi a SOS que brincava com o fato de você ter parques no papel. Ou seja, você tem diversas áreas, né, que são legalmente definidas como um parque, uma reserva, mas você não tem uma ação do Estado no sentido de preservá-la como tal e dar condições para uma visitação de qualidade, a ponto de gerar isso que você falou, gerar a relação do visitante, né, com uma área bonita, gostosa, onde ele tem as suas necessidades, às vezes de turista, né, necessidades satisfeitas. Turista, eu digo inclusive, como disse, por exemplo, do ponto de vista da acessibilidade. Uhum. Essa é uma agenda super importante para a SOS Mata Atlântica, porque a gente acredita, primeiro, que os parques eles são uma das ferramentas mais importantes para garantir a conservação da biodiversidade, da natureza, dos recursos que estão ali naquela área a longo prazo, né? Então, é uma política super importante. O Brasil faz parte de um acordo internacional que diz que tem que proteger uma parte do seu território, e os parques são uma ferramenta muito importante para garantir essa conservação, né? Para que no futuro a gente continue podendo ser bem servido de natureza aqui no nosso país. E aí a gente tem trabalhado, e para a Mata Atlântica, sobretudo, que já perdeu um percentual muito grande da sua cobertura, é uma ferramenta imprescindível. Então, a gente tem trabalhado muito no apoio a a conservação de alguns dos territórios por meio dos parques. A gente tem trabalhado muito com a agenda da visitação, porque a gente acredita que ela faz essa conexão que você falou. Tem um conceito que foi cunhado, se eu não me engano, na Austrália, nos anos 80, que é o conceito da biofilia, né? Que é esse entendimento de que nós somos natureza. Então, a nossa tendência é
é ter vontade de estar no ambiente natural, Sim. né? Por isso que muitas vezes estar na cidade causa essa perturbação mesmo, né? E outras doenças associadas, inclusive à urbanização. Hoje se fala muito nisso, nessa relação saúde-natureza. Então, tem muitos dados mostrando que estar na natureza melhora os nossos índices de saúde, melhora, reduz a produção do hormônio ligado ao estresse, melhora a pressão arterial. Então, é muito importante ter essa experiência na natureza. E a gente está trabalhando fortemente com essa agenda de visitação, não só incentivando isso e ajudando a estruturar programas de visitação em algumas unidades de conservação, como também olhando para a economia dessa atividade, né? Então, hoje no Brasil, por exemplo, a gente quase não fala sobre isso, mas a gente lançou recentemente um estudo em parceria com algumas organizações da sociedade civil, da Coalizão Pro-UC, liderada por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que mostra que a visitação nos parques, ela rende alguma coisa em torno de R$1 bilhão para os municípios que estão no entorno dos parques. 1 bilhão. R$1 bilhão capaz de gerar pelo menos 100 mil empregos, e esses números eles estão subestimados, porque ainda são poucos parques que fazem a contagem dos seus visitantes. Essa é uma agenda que está crescendo também no Brasil. As unidades federais elas estão lançando mão de parcerias e muitas vezes de concessão dos serviços de visitação, como acontece nos Estados Unidos, na Argentina, em outros países onde a visitação é muito forte. Aqui no Brasil, a gente tem 2 exemplos, que são, por exemplo, o Parque Nacional da Tijuca e o Parque Nacional do Iguaçu, que têm parcerias para a concessão dos serviços de visitação. Só na Tijuca são quase 2, 3 milhões de visitantes por ano, Iguaçu 1,5 milhão. Então, toda a infraestrutura de visitação, para tornar a visitação mais acessível, como você falou, para que o turista chegue lá e possa ter uma experiência bonita, tranquila, arrebatadora, aquilo muda a relação que ele tem com a floresta, né? Uma boa experiência na natureza é transformadora. Então, nesse sentido, a agenda é muito importante. A gente tem apoiado isso, inclusive, com debate. Aproveito aqui esse espaço para divulgar um evento que a gente vai fazer em São Paulo, no dia 20 de outubro, que é o Fórum Interamericano de Turismo Sustentável, FITS. Acontece dentro da Adventure Sports Fair, que é a maior feira de turismo de aventura que acontece na América Latina. Vai ser no centro de exposição ali em Imigrantes, né, São Paulo Expo, e a gente vai ter de 10 da manhã até às 18, vários debates sobre a importância do turismo, sobre a importância da visitação nas áreas protegidas, nas unidades de conservação, sobre os arranjos de negócios com as comunidades e com as grandes empresas para melhorar a infraestrutura, facilitar o acesso e, em última análise, engajar a sociedade, engajar o cidadão com a conservação dessas áreas. Que ótimo, um grande evento, né? E extremamente importante para esse campo, essa discussão. Outro dia eu estava até falando por aqui, um outro viés do turismo socioambiental, que agora é a época das baleias francas estarem, né, ali no litoral, sobretudo em Santa Catarina, ali no seu processo reprodutivo. E tem muita gente, tem organizações não governamentais muito sérias que chamam as pessoas para essa observação, que é uma coisa magnífica, né? Uma experiência maravilhosa, você vê um animal daquele porte tão perto, e chamando as pessoas para na terra poder observar, com olho nu, muitas vezes, ou até com binóculo. E existe algumas empresas que promovem essa observação no mar e levam as pessoas de barco. Entretanto, a orientação que se tem para que não causar nenhum prejuízo ao processo de reprodução, você tem que ficar numa distância de 100 metros com o motor desligado. Mas, por conta da arrebentação das ondas, não é possível. Então, se não é possível você garantir a segurança ou não interferir no processo ali de reprodução, então fica em terra firme olhando, né? Mas isso não é respeitado. Então, eu usava esse exemplo para dizer da importância do turismo ambiental, mas a importância de você fazê-lo com critérios, né? De você respeitar o lugar onde você está, para não virar as costas depois da visitação e deixar uma pegada ruim para aquela área que você esteve. Isso é muito importante, Gabriel. Eu acho que, assim, na parte da manhã, nesse fórum que eu te falei, a gente vai discutir justamente quais são os critérios para a sustentabilidade no turismo e para conceber um destino como sustentável. Então, esse turismo de observação de fauna está crescendo bastante. É super importante ter esse critério, como você está falando,
Mas, assim, existem protocolos já para que isso possa ser feito e é muito importante que se faça. Primeiro, porque é uma atividade econômica importante e a gente pode também ter atividades econômicas dependentes da natureza, né? A partir da natureza é importante que a gente tenha também. Eu acho que o turismo e esse estudo que eu falei, que chegou a essa cifra incrível, né, sobre a contribuição da visitação nos municípios, onde tem parques no entorno. Muitas vezes, nesses municípios, a visitação é a principal atividade econômica, não tem outra. Então, é fundamental que isso aconteça e que a gente mostre esses números e que a gente use esses números para fazer negociação com políticas públicas também, né? Em relação aos critérios, como a gente está falando, esses critérios existem, então é importante debater sobre isso, é importante fazer visitação com critérios, mas é importante que as pessoas possam ter essa oportunidade, essa experiência da natureza. Eu acho que a gente, aqui no Brasil, está vivendo justamente esse momento de mudança de paradigma, daquele momento em que a gente achava que os parques deveriam ser intocados, para entender que sem sociedade, sem as pessoas estando dentro dos parques, conhecendo, visitando, elas não vão se engajar. E a gente não vai ter, portanto, aliados para essa agenda ambiental, para conservar a natureza. Então, é muito importante fazer isso. Existe uma maneira de fazer, é possível, e a gente tem que ampliar essa agenda. Olha, Érica, uma área que é da minha paixão, que é a observação de aves, ela vem crescendo fantasticamente, né? No Brasil era um número muito pequeno e, de repente, há um encontro anual que acontece no Parque Vila Lobos, depois mudou lá para o Butantã, né, de observadores de aves. Você via desde o começo, assim, poucas pessoas, você conhecia todo mundo, de repente isso foi ampliando. Hoje é um grande número. E o que eu tenho visto, inclusive, é um aumento de pousadas e propriedades, sítios, se adaptando para receber observadores de aves, né? Em Itapiraí tem a famosa Trilha dos Tucanos, né? Que você chega lá, tem toda a estrutura montada para observação. E eu percebo, em algumas áreas que eu tenho visitado, que a ação dos proprietários é no sentido de, por exemplo, vamos enriquecer mais a mata para receber mais aves e isso poder gerar mais turismo e, portanto, mais recursos financeiros para aquela propriedade. Sem dúvida. O turismo de observação de aves, né, o birdwatching, como eles chamam aqui fora do Brasil, é uma potência fora do Brasil. Assim, muito, e muitos turistas estrangeiros vêm ao Brasil porque nós temos uma diversidade incrível, né? De aves aqui, vem ao Brasil justamente para fazer essa observação, e isso é uma coisa que está crescendo muitíssimo. E eu acho que tem dois lados importantíssimos da observação de aves. O primeiro, porque é uma atividade econômica associada ao turismo, que está crescendo fortemente. O turista que gosta de observar aves, ele investe nesse hobby. Tem muita gente que viaja longas distâncias e com possibilidade de investir, de deixar uma contribuição ali para o local onde ele vem, por conta dessa paixão. E, por outro lado, é uma ferramenta de engajamento importantíssima. Muita gente que começa a fazer essa observação vira um amante da natureza. Sim. Outro dia eu fui aqui perto de Sorocaba, na Floresta Nacional de Ipanema, né, na Flona Ipanema, Fazenda Ipanema, como chamam aqui em Sorocaba. Eu fui para acompanhar um projeto que a gente está apoiando lá, justamente de abertura de trilhas de escalada para observar o urubu-rei, que é uma espécie que foi avistada lá na Flora. Eu tive a felicidade de ver uma vez, mas depois fui atrás e não consegui achar mais o bichinho. Então, agora eles conseguiram fazer alguns registros, monitoraram ninhos e vão fazer um projeto de visitação com escalada, dentro dos critérios que a gente comentou há pouco, para atrair esses observadores de aves e também aqueles que gostam de escalar. Desculpe. E foi muito interessante, porque tinha um rapaz chegando, ele veio para Sorocaba porque a companheira veio dar uma palestra, uma aula em alguma universidade, e ele é observador, ele estava lá de câmera, binóculo, roupa, preparado, e contratou um guia e foi ser feliz observando aves. Então, é uma atividade importantíssima, sem dúvida. Você sabe que tem um evento que ocorre 1 ou 2 vezes por ano, que é o Big Day, né? No mundo inteiro o pessoal sai naquele dia para poder observar aves, fotografar e contatar. E eu já vi, assim, num Big Day aqui no Brasil, observadores que vieram da Alemanha atrás de 1 ou 2 espécies, né? Porque tem essa coisa de, tipo, eu quero registrar as espécies todas, quantas espécies eu já vi, então tem essa coisa também. Eles fazem os guias, né? Eles fazem os guias e aí eles vão ticando lá todas as aves que eles colecionam, aves avistadas. É muito bacana. É muito bacana. E tem essa história que você falou
Você vê, por exemplo, na trilha dos tucanos tem uma ave que está na lista de aves de extinção, a jacutinga, e ela vai essencialmente para comer o frutinho da palmeira jussara. Né? Então, quando a pessoa que não tem muito contato com a mata começa a perceber essa relação da cadeia alimentar ou outras assim, começa a dar valor, de fato. Sem a palmeira jussara não tem a jacutinga, e a jacutinga é uma dispersora da semente, né? Então é uma plantadora de palmeiras. De árvores, é. E aí a coisa a pessoa começa a ter uma relação mais orgânica com a mata, né? Isso é super importante, Gabriel. Tem uma agenda que eu considero muito relevante, que é a agenda da infância e da natureza, né? Eu tenho 2 filhos e eu vejo que a maior parte das crianças hoje cresce mesmo confinada em apartamento, cresce brincando com grama sintética. Então, assim, a experiência de natureza que as crianças têm na infância, que vai ser determinante para o engajamento que elas terão no futuro, é decisiva, né? Para que as crianças, não só do ponto de vista da saúde, porque pisar na terra, subir na árvore, ter contato, né, com a natureza é importante também para a própria formação futuramente cognitiva das crianças, mas também por conta da experiência do engajamento, né? Então, tem uma organização não governamental que trabalha com esse tema, que é o Instituto Alana, e eles lançaram um livro de um jornalista americano que cunhou o tema que é a síndrome, cunhou um tema, né, que é a síndrome de déficit de natureza. Então, ele fala que nos Estados Unidos as crianças têm esse déficit de natureza, e no Brasil, imagine o Brasil, um país de, né, dimensões continentais, que tem todos os biomas que o Brasil tem, e a gente tem crianças aqui que têm déficit de natureza. Então, acho super importante a gente oferecer essa oportunidade. A gente está falando de viajar, de ir para áreas que têm uma floresta exuberante, áreas mais remotas, mas a gente tem, por exemplo, dentro da cidade de Sorocaba, vários parques urbanos que estão disponíveis para as pessoas desfrutarem. A gente tem o Parque Chico Mendes, a gente tem o Parque da Biquinha. Para as crianças, isso já está na natureza, né? Tem aquele córregozinho que corre ali no Parque da Biquinha. Meus filhos já tiveram experiências incríveis ali, brincando com pedra, com pau, com folha. Para o universo da criança, aquilo já é tão importante e significativo, tem um efeito simbólico, mas também um efeito prático no futuro, que é muito relevante. Então, eu acho que, assim, a gente tem também a oportunidade de ter boas experiências agradáveis na natureza dentro das nossas cidades. Os parques urbanos, eles servem para isso, eles são muito importantes. A gente tem uma boa visitação desses parques aqui em Sorocaba, isso é muito bacana. A gente tem a Floresta Nacional de Ipanema aqui perto, a gente tem o Legado das Águas, a gente tem um portfólio, digamos assim, né? Então, é importante que os sorocabanos conheçam, desfrutem. Dá para trocar o shopping por um parque, muitas vezes, né? E é uma experiência incrível que vale a pena. Érica, a gente está encaminhando já para o nosso finalzinho. Tinha um recado do Reinaldo, isso. Se puder, comente sobre a sujeira que está na nossa Sorocaba, muito lixo nas ruas, calçadas, cheias de cocô de animais, muito mato nas calçadas, cheio de urina dos animais, seres humanos para uma Sorocaba mais limpa e organizada. É uma coisa que eu, quando vereador, recebia também, obviamente, por estar no Poder Legislativo, reclamações de situações similares, né? E muitas vezes vinham uma reclamação do tipo: terreno baldio aqui do lado da minha casa está cheio de lixo, está proliferando animais e tal. Mas é a prefeitura que vai jogar o lixo? Então, o tom da reclamação do Reinaldo e essa minha colocação vai no sentido de provocar um pouco essa história de que muitas vezes se atribui ao poder público uma situação, mas o gerador dessa situação, às vezes, somos nós, e a nossa falta de educação, de cidadania. E tem a ver com o tema que nós estamos discutindo hoje, que é a cidadania, que é as pessoas também serem os ativistas das suas próprias causas, né? Exato. Tem mais uma manifestação, Emerson? Marco Antônio dos Santos, Marcos. Pena que o fator financeiro se some à prioridade. Afinal, estão tornando seletivas as visitações devido ao custo e, na verdade, não estão pensando na natureza e sim no dinheiro em seus bolsos. Onde o pobre não pode entrar, me admiro, Gabriel, esquecer suas origens. Olha, Marcos,
dos projetos que eu tenho acompanhado, por exemplo, de parceria e de concessão de alguns serviços de visitação, um critério tem sido sempre a isenção dos bilhetes, né, para entrar nos parques, ou tarifas diferenciadas para quem é local. Isso acontece em vários parques, por exemplo, o Parque Estadual da Cantareira, que fica dentro da cidade de São Paulo. Se você é local, você não paga para entrar, você tem uma tarifa diferenciada. Isso acontece em vários parques, né? Aqui na Floresta Nacional de Ipanema também acontece isso, né? Então, eu acho que assim, é super importante que a gente isso seja uma política de fato. Quem é da cidade, quem é do entorno, se é um lugar público, os parques urbanos aqui em Sorocaba, por exemplo, eles não cobram entrada. Qualquer pessoa, qualquer cidadão pode entrar. E quando você vai para uma unidade de conservação, uma área mais remota, um parque que é público, em geral, você tem tarifas diferenciadas para quem é do entorno. Então, é bem isso mesmo, né? Você falou exatamente a forma como eu ia abordar essa história pegando os parques municipais de Sorocaba. Você vai no Biquinha, né? Você tem acesso ao Parque da Água Vermelha, inclusive observadores de aves. A gente estava falando de Itapiraí, né? Um fragmento denso, importante de mata, não precisa, né? Você vai no Parque de Água Vermelha, eu fui há um tempo atrás, você vê uma quantidade de espécies de aves muito grande. Aliás, Érica, eu muitas vezes fotografo aves e coloco algumas das fotografias no Facebook, com um objetivo maior mesmo de sensibilizar as pessoas, de mostrar a beleza. Eu vejo suas fotos, elas são belíssimas. Obrigado. E algumas vezes eu colocava algumas fotos e a manifestação de quem via assim, nossa, que legal, você mora num paraíso, porque eu tenho uma propriedade rural fora, né, fico lá a maior parte do tempo, e eu gosto muito de lá e tem aves muito belas também. Mas muitas vezes a manifestação se referia a uma foto tirada na zona urbana de Sorocaba, aqui junto do Parque Linear do Rio Sorocaba, que por ter uma vegetação né, restaurada aí na sua margem, uma vegetação ciliar importante, atraiu uma avifauna, né, uma diversidade muito boa, muito legal. Então, os parques estão, de fato, aí acessíveis, importante essa conexão. E eu gostaria, para a gente terminar, Érica, que você falasse um pouco mais aí sobre alguma coisa que a gente não tem abordado, que você considere importante, para a gente passar rápido, né, quando a conversa sobre algo que a gente gosta, que a gente está envolvido. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você sobre esse assunto. Gabriel, é um assunto que eu gosto muito de falar e que eu acho que a gente precisa falar muito, né, sobre ele. É isso que você falou, os parques de Sorocaba estão disponíveis para visitação, é importante que as pessoas frequentem, conheçam, briguem para que eles sejam bem implementados, né? Faz uma trilha na natureza, vai observar ali o ambiente que está à sua volta, isso é super importante. E é importante também para a gente entender por que essa agenda ela é relevante, por que a gente deve exigir, por exemplo, dos governos, né, dos políticos, dos tomadores de decisão, que ele esteja presente nos debates e na sociedade. A gente está vivendo um período de eleição super importante, então olhem para a agenda dos candidatos, olhem quem é que tem condição de contribuir com essa agenda, de desenvolver, né, desenvolvimento da agenda ambiental, para garantir a nossa qualidade de vida, para garantir que as atividades econômicas das quais a nossa economia depende e que são baseadas e dependentes da natureza possam continuar também prosperando. O Brasil é o país que detém o maior capital natural do planeta, né? Tem um economista indiano que falou isso uma vez. E quem assumir, né, a gestão do nosso país vai ter também esse desafio de cuidar desse patrimônio, desse capital, né? Então, acho que isso é um desafio muito importante, a gente tem que estar olhando para isso. Sem dúvida. Tema extremamente importante para o fecho dessa conversa, né? A política ambiental depende de ações do poder público, depende de quem esteja no comando do executivo ou dos parlamentares, então a gente tem que acompanhar mesmo, tanto no processo eleitoral, para poder eleger quem tenha compromisso com aquilo que a gente entende que é um valor, né, como a preservação, a conservação das nossas matas, quanto também depois no processo de fiscalização das ações de governo, coisa que, como disse no início, a SOS Mata Atlântica faz muito bem através de seus membros, e cito em especial o nosso amigo Mário Mantovani.
Grande abraço, obrigado, Érica. Obrigada, Gabriel. Te espero lá no FITS também. Quem tiver interessado em obter informações sobre o fórum, é só entrar no nosso site, posso divulgar aqui? Claro. Que é www.sosma.org.br. Tem informação sobre os projetos com os quais a gente trabalha, sobre a nossa causa, sobre os grupos de monitoramento que a gente tem aqui na região. E a agenda do Fórum Interamericano de Turismo Sustentável vai estar lá disponível e vai ser bacana também contar com a sua presença lá conosco. Quero estar sim. Tá, obrigado. Obrigada, pelo convite, Gabriel. obrigado pela sua participação. Até uma próxima. Até a próxima. Agora na Ipanema, o meio ambiente, reflexões e atitudes, com o ambientalista Gabriel Bittencourt.